marcas de uma tragédia. Após 2 anos do maior desastre ambiental do país, o Plano Aberto volta a Bento Rodrigues, acompanhado de moradores que perderam tudo na enxurrada de lama da Samarco. E você vai ver ainda uma entrevista com os historiadores Luiz Estevão e Leandro Carnal. Eles escreveram um livro juntos e lançaram essa semana em Mariana. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! O Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP promoveu na última terça-feira uma jornada que discutiu os 500 anos da Reforma Protestante. Durante todo o dia, o tema foi abordado em diversas mesas que contaram com a presença de professores de universidades aqui de Minas e de São Paulo. Nós queríamos, de alguma maneira, trazer para a universidade um debate qualificado sobre o significado do advento desse evento histórico, a Reforma Protestante, há 500 anos atrás, e utilizar isso como uma chance para tornar a discussão a respeito do significado do protestantismo algo mais bem fundamentado, né? A gente percebe que há muita incompreensão, há uma certa tensão no campo religioso brasileiro, e a gente acredita aqui, através da informação, do debate, de convidados qualificados que nós tivemos aqui ao longo do dia, a gente contribui de alguma maneira para um convívio mais harmônico entre as religiões e para um maior conhecimento da parte dos nossos alunos e da comunidade também. E o convidado para encerrar o evento foi o historiador Leandro Carnal. Eu estive lá no ICHS e conversei com ele e com o professor Luiz Estevão, do Departamento de História da UFOP. Os dois escreveram um livro que foi lançado durante a jornada. Confira a entrevista. Fiéis de todo mundo celebraram na última terça-feira, 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante. Aqui na região, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP realizou um evento que discutiu o tema do ponto de vista histórico, político e cultural. Durante o evento também houve o lançamento do livro Os Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil, do professor Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, aqui da UFOP, e do historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. E é com eles que eu converso agora. Professores, obrigado por receber a nossa equipe. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. Professores, o que essa reforma representa hoje? Essa reforma que aconteceu lá no século XVI representa hoje? Do ponto de vista histórico. Nós temos hoje uma parte expressiva do cristianismo ligada à tradição reformista, ou seja, luteranos, batistas, anglicanos, pentecostais, neopentecostais. Eles são parte cultural, são parte econômica ativa. No Brasil crescem as religiões de matriz cristã pentecostal e neopentecostal. Logo, é uma questão de 500 anos que continua dialogando conosco. Hoje no Congresso Brasileiro, hoje nas ruas do Brasil, na política do Brasil, a presença dessa ruptura do século XVI no tronco da matriz católica que originou as religiões evangélicas, cristãs, reformadas, ela é muito importante e o mundo atual não seria o que ele é se nós não entendêssemos a obra de Lutero e seus muitos seguidores ou inspirados por ele, como Calvino, Zwinglio e tantos outros. Sim, professores, sobre o livro Raízes do Brasil, Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil, não é um livro religioso, né? Não, em absoluto. É um livro em que a gente pensa culturalmente a fé como um veículo para pensar coisas muito mais amplas do Brasil, né? Então a gente toca em questões que vão desde racismo até como as pessoas se relacionam com a fé no seu íntimo, e não tanto do ponto de vista teológico ou ainda confessional, de maneira alguma. A tradição dos santos, que eu e o professor Luiz Estevão trabalhamos nas nossas áreas acadêmicas, em particular na área de América colonial, é uma tradição católica muito importante, porque estabelece uma relação pessoal com o sagrado. Os santos da sua devoção, São Cristóvão, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, estão no seu oratório em casa, estão em imagens, seu dia é comemorado, sua festa representa a identidade. Então o livro é sobre religião, é sobre religiosidade,
mas não é um livro sobre ou necessário para a fé das pessoas, e sim para a compreensão dessa fé que é constitutiva do Brasil. Independente se você é ateu, católico, protestante, judeu, islâmico, a presença dos santos denomina lugares, Cabo de Santo Agostinho, na terra de Santa Cruz e assim por diante, denomina festas, afinal é feriado, o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, denomina pessoas no Brasil, das milhares de Marias do Rosário, de Marias de Salete, e denomina também uma capacidade brasileira de relação muito antropológica, que inclusive pressiona o santo, coloca Santo Antônio de ponta cabeça, tira o menino de Santo Antônio, pune, faz promessas, ou seja, sem essa santidade você não entende a sociedade brasileira, como ela se constitui até hoje. Está na base da nossa cultura a relação pessoal com os santos. Tal como a Bíblia é um livro fundamental para o Ocidente, independente da minha crença, os santos são fundamentais para o Brasil, independente da minha fé. Nós falamos no livro, não tenho a menor ideia, mas pelo menos de uns 30 santos, e damos atenção a 9 ou 10 com mais vagar. São os mais populares? Seriam os mais que o povo brasileiro tem mais empatia? A maioria dos mais populares, como por exemplo São Jorge, Santa Bárbara, São Longuinho, Santo Expedito, São Judas Tadeu, são santos muito populares, como São Francisco de Assis, são santos muito populares. Há santos, como lembrou o professor Luiz Estevam, que não foram oficializados pela Igreja, como o Padre Cícero, e há santos que poderiam estar, que também são santos de devoção, mas o livro tem sempre um limite. Sim, vocês trazem também histórias curiosas de alguns santos. Eu queria que vocês destacassem uma aqui, pelo menos, pra gente. Curiosa? Bom, várias histórias de santos são curiosas. Mas, por exemplo, a gente aborda santos que têm existência quase fantasmagórica, pouco documentada, mas que estão no dia a dia das pessoas, como ele falou do São Longuinho, né? São Longuinho é um santo para o qual você dá 3 pulinhos quando você encontra alguma coisa. Não é um santo que você vai invocar se você está precisando ser operado de uma doença grave, mas é um santo do dia a dia. Então também a gente pensa santos em que essa devoção são para causas urgentes, causas terríveis, até santos como São Brás. Desafoga esse rapaz, como a gente diz no livro, se fosse uma menina, a rima ficaria mais difícil, né? Então são santos que tem muitos santos que têm histórias curiosas. Me vem algumas do São Longuinho aqui na cabeça, como por exemplo, existe na internet circulando a ideia de que um papa teria, no seu processo de canonização, isso é absolutamente, não tem fundamento histórico, mas um papa que estaria fazendo essa canonização dele teria perdido o processo e teria pedido ao próprio santo para encontrar o processo, e quando encontrou deu 3 pulinhos. Nós ficamos imaginando o Papa dando 3 pulinhos em alguma sala. Obrigado, São Longuinho, agora o senhor é santo de verdade. Então tem várias histórias como essa que estão no imaginário das pessoas, mas encontram pouco lastro na documentação. E apesar de existir passagem, ou muitas passagens anedóticas nas biografias de santos, a nossa preocupação não era fazer um livro que fosse uma coleção de anedotas ou de casos individuais, mas através desses casos, como o Luiz Estevam tratou, fazer um quadro amplo que permita especialmente a compreensão da nossa relação com o sagrado. E essa relação que passa pela escrava Anastácia, que passa pelo Padre Cícero, que passa pelas muitas Nossas Senhoras, desde a clássica Imaculada Conceição, que é bastante venerada no Brasil, muito antes de virar dogma no século XIX, até o caso colonial clássico, ou seja, o caso que acaba de completar 300 anos, do achamento das 2 partes da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essas questões são importantes, elas são fundamentais e fazem uma memória do sagrado, uma expressão que um outro autor utilizou para um livro, que estabelece uma identidade brasileira. Ok, professores, santos fortes, raízes do sagrado no Brasil, do professor Luiz Estevam, do professor Leandro Carnal. Muito obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. 5 de novembro de 2015, uma data que marcou a vida de muitas pessoas para sempre. Nesse dia, há 2 anos, acontecia a maior tragédia ambiental do país: o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. Um tsunami de mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, localizado a 35 quilômetros de Mariana, e atingiu mais de 600 famílias, deixando 19 mortos. A onda chegou a outros 7 distritos e contaminou a bacia do Rio Doce,
que abastece mais de 230 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo. Desde então, a mineradora está com as atividades paralisadas e todas as licenças ambientais da empresa foram suspensas. A nossa equipe foi ao distrito de Bento Rodrigues acompanhada de algumas das vítimas dessa tragédia e vai mostrar agora como está a vida desses sobreviventes. A reportagem é da Kellen Barros. O distrito de Bento Rodrigues parece hoje uma cidade fantasma. Geladeira, fogão, pia e sofá ainda podem ser vistos revirados e cobertos pela terra que sobrou da lama. 2 anos se passaram desde a tragédia e pouca coisa mudou nesse cenário de horror, a não ser pelo alagamento de parte do distrito, decorrente da construção de 2 diques pela mineradora Samarco. A água tomou, inclusive, um pedaço do terreno do seu Manuel, que coloca sacolas penduradas sobre as estacas para não perder a noção do espaço daquela que um dia foi sua casa. Eu mesmo já tinha escolhido, já tinha projetado, já tinha planos de vida para aqui. Porque eu, no dia do rompimento, tinha exatamente 1 ano e 1 dia que eu tinha desligado da Samarco para mim viver o resto da minha vida aqui em Bento Rodrigues. Fazer o que eu mais gostava de fazer. Tá mexendo na terra, tá mexendo com criações. Quem vem hoje ao local onde habitava o povoado de Bento Rodrigues consegue ver de perto o que foi perdido. A lama destruiu diversas edificações como essas daqui. Casas grandes e de qualidade que surpreendem quem está acostumado com o aglomerado da cidade. As famílias que tiveram essa qualidade de vida arrancada pela tragédia e hoje residem em Mariana, sentem na pele o sofrimento da perda do lar e da separação da família. A Marinalva lembra com saudades do bar que o pai tinha. Mesmo sob os escombros, o local revela traços do comércio que ali funcionava. Era um ponto também de encontro da gente. A gente vinha para tomar cerveja, ouvir uma música. Às vezes a gente até dançava uns forrozinhos ali aqui. E quando você vê o prédio dessa forma assim, o que você sente? É muita tristeza. Tristeza porque era o ganha-pão do meu pai. E hoje, coitado, fica só doente. Hoje, 303 famílias atingidas pelo rompimento da barragem estão alojadas temporariamente em Mariana, até que o novo Bento fique pronto. O projeto de reassentamento está sob a responsabilidade da Fundação Renova, criada logo após a tragédia pela Vale e pela BHP, que são as controladoras da Samarco. A iniciativa prevê a reconstrução do distrito em outro local, de maneira similar, seguindo o mapa da região devastada. Para o promotor de direitos humanos e apoio comunitário, a prioridade é garantir assistência técnica e psicológica às vítimas, assim como o cumprimento das indenizações e do prazo de entrega da nova área. A Fundação Renova, que foi a entidade constituída pelas empresas Samarco, Vale e BHP, ela cometeu uma série de erros, de equívocos na condução desse processo de licenciamento e isso atrasou muito a construção, a reconstrução de Bento Rodrigues e Paracatu e das demais comunidades atingidas. Em relação a isso, o Ministério Público já está preparando medidas para impor judicialmente o dever de cumprir essas obrigações que foram assumidas ano passado. Então não há motivo para ficar enrolando com isso. A Fundação Renova afirma que o cronograma não está atrasado. A previsão é que até o primeiro semestre de 2019 tudo esteja concluído. No momento, o projeto está em fase de adequações junto à comunidade e aos órgãos responsáveis. A grande questão é você restaurar não somente o lugar de moradia, não é meramente a relocação, mas é também a questão de restaurar as relações de vizinhança, de questões de socioeconomia, de atividades econômicas e também das questões comunitárias. Basicamente é um projeto participativo. Ele está sendo discutido com a comissão, com a comunidade, com os atingidos, e é um projeto que vai ter a cara que essas partes interessadas realmente desejam. É o que o seu Manuel e a dona Marinalva esperam. Para eles não tem sido fácil se adaptar à vida na cidade. Eu, em doação mesmo, eu pegando doação uma época, uma mulher virou séria e falou:
Já basta Povo de Bento já era para estar sumido daqui a muito tempo, devia ter ido tudo embora na lama. A gente está esperando que nós retomamos nossa vida o mais rápido possível, né? Com relação às penalidades, o IBAMA já aplicou 24 multas a Samarco, alegando que a empresa deixou de atender exigências legais, como contenção de rejeitos, e não apresentou projetos de recuperação ambiental. As multas somam mais de 344 milhões de reais. A mineradora recorreu de todas e até o momento nenhuma foi paga. O governo de Minas também multou a mineradora. Das 38 penalidades aplicadas pelo Estado, só uma, no valor de 127 milhões de reais, está sendo paga em 60 parcelas. Até o momento, a Samarco, a Vale e a BHP estão com cerca de 300 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça para garantir a reparação de danos dos atingidos. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Lá na nossa página no Facebook você confere a agenda cultural do fim de semana. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.